Equilíbrio e concentração. Disso você precisa para praticar a modalidade que a gente vai apresentar hoje, slackline. Eu vou conversar com o Felipe Corozola, que é jumper e slackliner. Tudo bom? Felipe Silva, que é coordenador de juventude. E Gabriel Henriques, que é slackliner também. Beleza com vocês? Tudo bom, Tudo bem, você? Vocês estão sempre por aqui. A gente está aqui nas quadras de areia do Parque Portugal, da Lagoa do Taquaral, que é onde vocês sempre praticam e dão aula e tal, né? Ao lado do ginásio, a gente sempre indica o pessoal o portão 7, logo ao lado do ginásio, nas quadras de areia. Entra pelo ginásio, Isso, faz uma desceu aqui curva pela esquerda. suave à esquerda e já está. Já está no campo isso. de treinamento aqui. Bom, a gente queria começar do começo. Qual é a história do slackline? O que é o slackline? Quem vai falar? Então, o slackline ele surgiu na década de 80 em Yosemite Valley, nos Estados Unidos. Ele surgiu com uma necessidade que os escaladores tinham, porque eles escalavam a montanha e quando nevava ou quando chovia, eles ficavam presos no acampamento. E eles não conseguiam nem subir nem descer. Ilhados. Eles não tinham o que fazer, ficavam entediados. Daí eles pegavam as fitas de slackline e amarravam e a partir disso começaram a desenvolver as manobras. Hoje o esporte já é presente em muitos países, tem campeonato mundial, campeonatos nacionais. Então, e foi é a necessidade, né? Porque assim, a mochila deles tem que ter o peso certinho, né? Como estava falando, tem que ter o peso certo. Então, levar, por exemplo, uma rede de tênis de mesa já seria um peso, né? A mais. Então, eles tiveram que se virar, usar a criatividade e montar fitas para poder. Então, no começo era com fita de amarrar o quê? De escalar? Que tipo de fita? Surgiu com as cordas no início. Cordas. O slackline, ele veio da escalada, muito forte da escalada. Como o Gabriel falou, os escaladores ficavam presos na montanha e não tinham o que fazer. Aí eles pegavam as cordas, as próprias cordas, que é a parte do equipamento de escalada, e amarravam de um ponto fixo ao outro. Essa brincadeira, eles arrumavam ludicidade, ficavam brincando com isso, e daí surgiu mais pra frente de uma corda, foi virando uma fita. E hoje é uma fita de slackline mesmo própria. Diga-se de passagem, bem melhor, né? Isso, porque uma melhor. Corda seria a corda de circo, por exemplo, não é? Aquele tipo artista de circo. Tipo um cabo de aço da travessia que o equilibrista usa no... Não tem um filme assim, com um cabo... É uma história verídica aquela. Isso, foi um equilibrista francês, eu não me lembro certo porquê, mas na história conta. Ele chegou nos Estados Unidos e ele queria atravessar com um cabo de aço as Torres Gêmeas. Era um desafio dele. Ele fez toda a expedição secreta ali, que era até contra a lei, invadiu o prédio à noite, montou, fez toda a paragem de montar, a ancoragem, a estrutura do cabo de aço e foi fazer a travessia na manhã seguinte, onde ele foi até pego. Isso, de um prédio. Foi preso depois? Ele foi preso. Ele estava apenas com a barra de equilíbrio e sem proteção nenhuma. E conseguiu. Ele atravessou. Tem que dar uma olhada no filme pra você, é uma história verídica. Olha aí, vamos, é uma sugestão aí. A Travessia, ótimo filme pra quem gosta de slackline. Vamos assistir, é isso aí. Mas, começou então nos Estados Unidos, e os Estados Unidos é o país que tem o maior número de praticantes, ou não é bem assim? Há 8 anos atrás, tem alguns praticantes que já há 10 anos de slackline aqui no Brasil. E foi a partir deles que surgiram as primeiras associações, federações, confederações. Hoje o Brasil está entre os top 5 países do mundo. A gente tem a Giovanna Petrucci, campeã mundial de slackline brasileira, na categoria feminina. Da categoria masculina, a gente tem diversos entre os top 10 do mundo que já são brasileiros. E alguns aqui de Campinas que também estão buscando essa meta de disputar o campeonato mundial. Em Campinas, vocês têm um número de quantos praticantes tem? Ou não? Um número aproximado? O slackline hoje é muito abrangente, porque muita gente pratica, inclusive com os equipamentos que não são próprios para o slackline. São aquelas fitas de caminhão. E as pessoas praticam em diversas praças, diversos bairros diferentes. Aqui a gente procurou centralizar como foco de treino da modalidade trickline, que é essa fita maior ali que está estendida na quadra de areia. É a modalidade que as pessoas praticam acrobacias, como se fossem manobras da ginástica olímpica. Nessa modalidade, Campinas deve ter entre 10 a 15 praticantes, sendo um deles, que é o Júlio Valverde, foi um dos criadores aqui do espaço com a gente. Ele foi considerado o 9º melhor praticante no último campeonato mundial, que foi lá em Foz do Iguaçu. Ficou em 9º lugar no ranking. E em quais países a gente pode perceber que o slackline já é forte?
O slackline é bem difundido assim na Europa e nos Estados Unidos, até porque a Europa está muito perto do berço ali na Califórnia. É bem recente, década de 80, mas existem várias empresas difundidas que trabalham bem forte em produção de material, desenvolvimento de equipamento, tipos de fita, proteções, Europa e Estados Unidos, China também. Bom, vou falar um pouquinho aqui com o Felipe Silva. Ele não é praticante de slackline. O que você está fazendo aqui? Pois não, Ana. Eu sou atualmente coordenador de juventude no município de Campinas, né? Trabalho na prefeitura de Campinas e sou um dos incentivadores do esporte, né? Eu tenho me aproximado bastante do Gabriel e do Felipe, né, a partir do final do ano passado, e nós temos feito algumas ações nos bairros, né? Nós desenvolvemos um programa chamado Juventude na Quebrada, onde a gente leva a cultura e... Juventude na Quebrada? Na Quebrada, isso. O que é isso? É um programa onde a gente leva aos finais de semana um pouco de cultura e lazer e esporte nas periferias, e o slackline esteve sempre presente desde a primeira edição, que foi no Vida Nova. Então eu tenho incentivado dessa maneira, né, introduzindo um pouco do esporte na periferia, e não para por aí, né? Nós temos aqui uma perspectiva de trabalho para o ano que vem também, que eles vão falar um pouquinho mais para frente, mas a ideia é que a gente consiga fortalecer o esporte aqui em Campinas e consiga levar para toda a cidade, né? Não só centralizado aqui no Taquaral, mas também que a gente consiga atingir todas as periferias da cidade. Legal. O esporte em Campinas, ele está, de um tempo para cá, ele está sendo bem divulgado, né? A gente percebe que em todas as partes de Campinas alguém está praticando alguma coisa e isso é muito bom, né? Isso é interessante, né? Como o Gabriel já tinha falado, tem vários grupos espalhados pela cidade, né? E acho que o movimento agora, através deles, da associação que eles pretendem fazer, é realmente reunir esses grupos para a gente poder levar essa estrutura que a gente tem hoje em Taquara, conseguir levar ela para toda a cidade. E aí é importante esse diálogo, né, direto com esses grupos que estão espalhados pela cidade. Legal, mas você não pratica nenhum esporte? Não pratico. Já lutei judô, mas não faz muito tempo. Legal. Mas dentro da modalidade slackline tem várias nuances. Isso. Aí, como que eu poderia dizer? Dentro do slackline categorias. Existem outras modalidades. Sim. O convencional que o nosso amigo Renan está fazendo ali é o tradicional, né? O slackline iniciante. Que aí é a altura tem uma altura, né? Para cada um tem uma altura. Como está começando, a gente sempre indica armar na altura do joelho. Que é esse, para iniciante é esse. Isso, exatamente. Tá. Fica exatamente a altura do passo, aí não fica cansativo para você que começa errando ali ou não vai acertando logo de primeira e tentando várias vezes sem se cansar. Tá, e aquela sabe o que dá vertigem? Aquela que atravessa lagos, cachoeiras, como é que chama aquilo? Waterline, é isso? Existem 6 modalidades. 6. É o iniciante, o trickline ou o tradicional, o trickline, o rodeoline, o longline, o waterline e o highline. Cada uma dessas modalidades tem uma peculiaridade. O iniciante, esse aqui que a gente está vendo, é normalmente armado com uma catraca na ancoragem e o outro lado mesmo a fita fica presa por um lock, que seria uma fechadura mesmo onde a fita fica. O trickline são 2 catracas, convencionalmente armado com 2 catracas e uma fita. O longline, a fita ela já é menor, ela já tem 25 mm, que é metade da espessura da de trickline ou de iniciante, que é 50 mm, que é a mesma fita usada para o waterline, para o rodeoline ou para o highline. O que vai mudar é que o longline, ele, além de ser a fita curta, é medido por distâncias, a partir de 40 metros assim e mais longas. Eu estava vendo que existe um que a pessoa vai com paraquedas já, como... segurança, é específico isso? Existem tem um nome? Alguns praticantes que fazem o highline, só que sem a proteção de segurança. Então eles vão com paraquedas e daí, se sentir vontade ali na hora, vira pro lado e pula. E jump. São pessoas que praticam o slackline e misturam a modalidade de highline, que é o quê? É a fita de 25 mm estendida na altura, acima de 15 metros. Normalmente sempre, né, é com uma proteção. Caso você caia, você está protegido, você retoma a fita e anda de novo. Pessoas que fazem isso com paraquedas, elas andam sem a proteção. Normalmente eles já são skydivers, são base jumpers, já têm experiência nesse tipo de modalidade, que é a modalidade de saltar de um avião ou de um penhasco com um paraquedas, e eles mesclam com o highline. Eles vão sem proteção andando até onde eles conseguem no ponto da fita, ou até onde eles querem, e pulam quando tem vontade também. Eles mesclam as 2 modalidades. Ou seja, tem 2 pontos onde dá para se
amarrar, não é? Amarrar, como seria? Ou ancoragem? Isso. Colocar a fita onde puder colocar, o pessoal a possibilidade de uma nova modalidade sendo criada, é isso? Exatamente. Um poste numa árvore, tanto faz. Exatamente. Bom, daqui a pouco a gente vai continuar esse papo aí para saber quais partes do corpo são mais exigidas aí para quem pratica slackline e quais são os benefícios para quem se arrisca, né? Daqui a pouco. Bom, partimos agora para o segundo bloco do Mais Esportes, que hoje está falando sobre slackline. Eu estou conversando com o Felipe, o Gabriel e o Felipe. Bom, a gente falou no último bloco sobre os benefícios, né? Os benefícios que o slackline proporciona para quem pratica o slackline. Qual é o benefício? O slackline é um esporte que principalmente trabalha com o equilíbrio e o foco. A pessoa desenvolve dentro da modalidade uma alta percepção de equilíbrio e um aumento de percepção de foco também. Além disso, fisicamente trabalha o corpo por inteiro. Mas assim, não tem uma parte do corpo que ela é mais exigida? Seria a perna? Seria o abdômen? O que seria assim, para que... Acredito que seja a força centrífuga aqui, que é uma força que fica no centro do corpo, no centro do abdômen. Aí você tem que ter consciência disso também, né? Exato, essa consciência se adquire com a prática do slackline. E que tipo de preparo, por exemplo, uma pessoa que vai participar de um campeonato ou fazer uma travessia longa, que tipo de preparo ela tem que ter um dia antes, por exemplo? Existe algum preparo, musculação, o quê? Depende muito da pessoa, né? Depende da pessoa. É um esporte como qualquer outro. Então, por exemplo, se é um evento, se a pessoa vai para uma expedição, por exemplo, armar um highline, é um preparo como qualquer outra viagem com expedição. Se a pessoa vai para um campeonato como um jogador de futebol ou de basquete, é a mesma coisa. O cara não pode ir para balada um dia antes do campeonato, o cara não pode ir para balada um dia antes de subir uma montanha. Não muda muito isso. De preferência sem problemas na cabeça também, né? Sempre. Porque já que você tem que ter concentração e equilíbrio, foco. O foco no momento presente é muito importante. Deixar todas as preocupações de lado, deixar todos os pensamentos futuros de lado também e focar no momento presente, no que está acontecendo agora. É fundamental para quem quer praticar slackline, fazer grandes travessias, como você falou, ou aprender grandes manobras. Na Olimpíada do Rio de Janeiro, a torcida, eu acho que deu um show, né? Em todas as modalidades, mas algumas modalidades exigem silêncio, não é? Para que o atleta não se disperse e tal. O slackline seria uma dessas modalidades que o silêncio seria... A torcida teria que ficar quietinha também ou não? Eu vou falar no meu caso, assim, eu ando muito de trickline, que é a modalidade acrobática. Trickline. Dentro do trickline, o som ele chama a atenção, ele pode dispersar dentro da fita. Só que você tem que se manter a todo tempo focado. Com o passar do tempo, hoje eu procuro evitar, eu procuro cortar dentro da minha mente qualquer tipo de som ali no momento enquanto eu estou andando, para ele não me atrapalhar. Mas realmente o silêncio é de grande valia. Se você não conseguir se silenciar, você não consegue também silenciar a galera que está em volta de você. O trickline o que é mesmo? O trickline ele é a modalidade acrobática do slackline. É o slackline armado entre duas ancoragens com duas catracas, muito tensionando muito a fita e deixando ela elástica. Parece uma cama elástica em forma de fita. Mas é bem alto também, né? Normalmente as pessoas começam a armar ela a partir da linha do peito. Peito, ombro ou cabeça. Tá. E ele tem que ser praticado preferencialmente numa quadra de areia, como a gente está aqui, ou com colchões de segurança embaixo, não é isso? Rede. Isso. O trickline, como qualquer modalidade acrobática, envolve os mesmos riscos. É complicado você dar um giro ou flipar em cima de uma fita ou qualquer coisa e cair no chão ou na grama. É sempre interessante que qualquer tipo de prática de trickline, a fita ela já está mais alta, ela já passa do joelho para o peito. Então é muito interessante você ter uma proteção ou colchão, ou areia, ou um tatame próprio, mas evitar andar no chão mesmo, no asfalto, no concreto, na grama, para evitar lesões ou se machucar aí sem necessidade. Sobre os campeonatos, onde eles estão, quem é que está disputando, o que se disputa num campeonato, as regras? Hoje no Brasil tem diversos campeonatos, todos os estados praticamente têm, porque existem muitas associações, muitas federações e tudo está se encaminhando para que se crie uma confederação brasileira,
que vai conseguir regulamentar esses campeonatos. Aqui em Campinas a gente já teve um primeiro campeonato de inauguração desse espaço e agora a gente tem a ideia de criar um circuito campineiro de slackline, que vai rodar vários bairros diferentes para poder unificar as pessoas que praticam. Quem procura esses campeonatos, através das redes sociais consegue encontrar. No Facebook, por exemplo, existem diversos grupos onde são divulgados os campeonatos. Um deles é o de vocês. Sim. Vocês participam de um grupo. Isso. Como é que é o nome do grupo no Facebook? O grupo é a Kong Slackline. Que é como o que está na sua camiseta. Isso, é o grupo Isso. da camiseta. Aqui em Campinas é a equipe Kong Slackline. Em Hortolândia existe um coletivo chamado Coletivo Ativamente. Para quem pratica em Hortolândia, na região em volta de Hortolândia, eles sempre montam numa praça lá. Existem outros grupos dentro da cidade e das outras regiões. Eu e o Gabriel, a gente aprendeu assim e começou junto com o pessoal da Kong. Assim, e fomos nos desenvolvendo dentro do grupo com o pessoal. Mas é uma união, todas as pessoas, assim, a gente anda todo mundo junto. Mas para se participar de um campeonato, o campeonato tem regras. E quem é que dita essas regras? Existe um sistema que é o sistema EASY, Que é internacional. internacional, Slackline Industries, de uma Tá. empresa norte-americana. Esse sistema ele não predomina em todos os campeonatos, mas nos mais fortes sim. Hoje a nossa ideia é ter um sistema de julgamento próprio, um sistema que valorize muito mais a performance artística do atleta do que a competição, a competitividade. E a gente queria falar sobre as associações, confederações, porque para se ter uma confederação é preciso, como você estava explicando, de se formar associações. Sim. Como é que faz para a gente ter uma confederação brasileira, por exemplo? O primeiro passo, eu tive a oportunidade de estar em Brasília no final do ano passado, fui na Secretaria de Esportes para saber o que precisaria para o slackline ser reconhecido como um esporte, porque ele ainda não é. Não é? A ferramenta slackline é como se fosse uma ferramenta de treino como qualquer outra, como tá. um bozu usado para fisioterapia, por exemplo. Entendi. Não é reconhecido como esporte. Para ser reconhecido como esporte, a gente precisa ter movimento, precisam ser criadas associações, federações, como você disse. A associação seria o primeiro passo. A associação ela precisa ter um estatuto, um grupo de pessoas e uma assembleia. A partir do momento que foi feita a assembleia e o estatuto, já é criada a associação. Ainda esse ano de 2016, vai ser oficializada a primeira associação de slackline do interior paulista. A sigla PIPES, primeira associação de slackline do interior paulista. E onde? Qual cidade? Aqui em Campinas. Eba! E a partir dessa associação, a gente pretende promover campeonatos, treinos e unificar as pessoas que praticam de forma isolada. Bom, aí a Campinas já teria a sua associação, aí mais algumas cidades também, vocês também acho que movimentam, né, isso entre Sim. outros praticantes de outras cidades para se formar associações também e pronto, aí forma uma confederação. Seria isso? Isso, uma federação. É uma A Federação Federação Paulista estadual. viria daí. A Federação Isso. Paulista hoje já existe e daí a partir dessa a gente consegue unificar com outras federações para que se forme uma confederação brasileira. Para daí que um dia o esporte seja reconhecido como um esporte olímpico, um esporte de repente dentro do X Games, que traz mais oportunidade para os atletas, para as pessoas que se dedicam. Legal, tomara que não demore muito, né? A gente faz Ó. o possível, o nosso possível para que seja o mais rápido, para que as pessoas ver? possam aproveitar disso O também. skate, o surf, eles lutaram e em 2020 vão estar lá em Tóquio. Sim. Como, não é? Quem sabe em 2024? É uma conquista excelente que a gente também, acho que a maioria de quem anda de slackline assim, sonha ou almeja que o slackline seja reconhecido da mesma forma, Interessante. skate, surf e os outros esportes que estão por aí. São reconhecidos hoje na TV, na mídia e pelas pessoas. Nós temos feito um trabalho junto à coordenadoria de dar um pouco de caminho, né, para as possíveis associações, né? No final do ano passado nós fomos procurados um pessoal que almeja fazer uma associação campineira, né, de cultura urbana, que envolveria o hip hop, skate e o grafite, né? Teria todas essas três dinâmicas da cultura urbana. E aí eu conversei com o pessoal da Kong Slackline e a gente poderia fazer um movimento parecido, né? Não ter o mesmo estatuto, não inserir o slackline dentro da cultura urbana, mas de aproximar, né, os atores, eu digo, as pessoas que estão movimentando o esporte,
para que eles possam trocar experiências, possam, né, construir juntos também essa associação, o estatuto, que é muito burocrático, né? E aí o pessoal, às vezes, que está de fora, né, de órgãos públicos, que não conhece muito bem a burocracia, acaba se perdendo. Então a gente procura dar um pouco de direcionamento, né, para esses grupos e demais grupos que venham procurar nosso serviço. Olha aí, a semente já está lançada, né? A gente vai fazer mais um intervalo, voltamos já já. Bom, chegamos no terceiro e último bloco desse Mais Esportes, que está falando sobre slackline. Eu queria saber de você, Gabriel, se tem algum projeto além da associação, né, além de lutar para que o esporte, para que o slackline se transforme, seja reconhecido como um esporte, o que mais tem aí na manga para a gente? Na região de Campinas, a gente tem alguns pontos de treino fixos. A Praça da Paz fica na Unicamp, a Praça Chico Mendes fica em Hortolândia, aqui é Lagoa do Taquaral. A nossa ideia é transformar todos esses pontos em slack parks como esse daqui que vocês estão. São pontos profissionais com a distância certa para a modalidade, onde as pessoas podem começar a praticar em fitas baixas como essa e até as fitas profissionais que estão ali na areia. A nossa ideia, junto à Coordenadoria da Juventude, é conseguir, até o final desse ano de 2016, 7 slack parks na região de Campinas. Mas aí, a equipe de vocês é grande o suficiente para que, se essas 7 praças estiverem no mesmo horário, vocês têm alguém para estar lá instruindo? É assim que funciona? A equipe é grande e a gente consegue colocar gente em todas elas. Agora, o fundamental é buscar pessoas da própria região. Pessoas que já praticam e pessoas que têm essa vontade de se comprometer com o esporte, pessoas que gostam mesmo, que pegaram gosto pelo slackline e têm essa vontade. Junto com essas pessoas a gente consegue construir um circuito. Eu posso até dar um exemplo, que é o Ponto de Equilíbrio, um grupo lá do Jardim Dom Gilberto. Nome, Ponto de Equilíbrio. Jardim Dom Gilberto, na região do Campo Belo aí. E eles já treinam numa praça, só que a gente percebeu, né, Gabriel, vocês podem até falar melhor, as condições técnicas não são suficientes para que eles consigam avançar. Adequadas, né? ou seguras. Que Exatamente. é uma escola, é isso? É uma escola? Não, é uma praça, né? Uma praça. Nós fizemos evento na escola, mas eles treinam numa praça todos os dias. Se você for agora no final da tarde, eles estão treinando lá nessa praça. Só que as condições, como eles podem dizer melhor, não são adequadas para que eles treinem. Então a ideia é, quando a gente for avançar com os slack parks, que lá seja o primeiro ponto. Porque foi o primeiro grupo que a gente identificou, né, que está fazendo de modo, digamos assim, não profissional. E então nós queremos ajudá-los, né? E aí acho que o trabalho dos rapazes aqui é justamente dar uma instrução básica e que fortaleça, que forme, né, novos atletas que eles mesmos possam conduzir os slack parks do seu bairro, da sua região. Existe uma série de artifícios que tem que ser enxergado dentro do slackline. Ele é um esporte que veio da escalada, requer muita atenção na montagem para ancoragem, porque a segurança ela está em risco se você não montar adequadamente o slackline. Se você prende a sua ancoragem de slackline numa árvore que está morta ou está para cair, ou não aguenta a tensão que você vai pôr, a árvore ela pode vir a cair, aconteceram acidentes já, a catraca pode estourar se ela não estiver com backup ou com cinta bem feita. Então, a ideia de criar 7 slack parks não é que esteja cada uma pessoa da equipe em um slack park. É que a informação correta seja disseminada para que não aconteçam acidentes e todos possam brincar, se divertir e se desenvolver dentro do esporte. Com quantos anos se começa a praticar slackline? Assim que a pessoa está andando no chão, ela pode andar em cima da fita. E com quantos anos tem que parar? Com quantos quiser ou não parar, não precisa parar. As mulheres praticam bastante? Muitas mulheres. A melhor mulher do mundo, ela é brasileira, como o Gabriel tinha comentado. Você comentou mesmo. É a Giovanna Petrucci. O que é uma falta num campeonato, numa competição? Existem alguns critérios. Por exemplo, fazer as manobras no trickline e colocar o pé no chão para apoiar. É o chamado DEB. E aí, como é que se cobra essa falta? Não cobra ponto? Perde ponto? É isso? Dentro do ISA, funciona assim. Cada manobra tem uma pontuação e existem algumas coisas que são averiguadas para falar quem ganha mais ou menos pontos, como a altura das manobras, quantidade e diversificação das manobras, a limpeza no rolê, que é não relar no chão. E aí o que acontece? Cada atleta tem um tempo e vai jogando o seu rolê alternando com o outro. Vão alternando junto na fita. Feito o tempo, é computado as manobras, descontado. Normalmente eles
tem a quantidade certa de desconto, quando você ou cai, ou rela no chão, ou não fecha um combo de manobras, por exemplo, e no final é ranqueado. Quanto tempo faz que você pratica? Faz 2 anos que eu conheço e pratico slackline, 1 ano e meio que eu pratico o trickline. E aí, a partir daí, você também agora é jumper? Agora eu sou um jumper também, eu slackline. Originou do slackline? Do slackline. Todas as acrobacias que eu sei fazer hoje eu aprendi dentro do slackline. Outros esportes que você já praticou? Eu sou faixa preta de taekwondo, eu fui jogador de basquete também, mas isso, slackline e taekwondo. Legal. E você? Eu também lutei taekwondo por um bom tempo, também joguei basquete pela Liga Juvenil, pratiquei karatê por um tempo. E no slackline você está há quanto tempo? 2 anos também, a gente começou juntos. Todos juntos. Vocês começaram juntos, é isso? Isso. Foi aqui? A gente aprendeu numa praça, ali na região do Castelo. Na região do São José, na verdade, Foi. E quando a gente conheceu o fundador da equipe Kong, que é o Manuel Vitor, o Júlio Valverde, que é um atleta profissional, e o Felipe Matos, lá da Unicamp, a gente chama ele de Bahia, foram os 3 que ensinaram a gente, foi com eles que a gente começou. A gente andou por muito tempo fora dessas especificações de segurança. Como a gente não tinha o conhecimento, também não se ligou de buscar ali da forma correta, a gente andava num material não próprio, que é a fita de caminhão, onde tinha perigo da fita ou da catraca estourar. A gente andava sem um sistema de release, que é para você soltar seu equipamento tranquilo. Aí, conforme a gente conheceu os meninos, eles ensinaram tudo pra gente. Foi ensinando desde andar com segurança, material próprio. E com isso, você se desenvolve dentro do esporte. E qual é o equipamento de segurança? Seria aqui, assim? Não, o equipamento próprio do slackline. Não é seguro que você fique andando em cima da catraca de caminhão, se jogando, caindo. Além do material não ser próprio poder te cortar, ele pode não aguentar a tensão que você está propondo em cima dele e vir a estourar em cima de você. Mas, por exemplo, não tem perigo de cair e bater a cabeça? Não seria necessário um capacete no futuro? Não. Como o skate agora, né? Tem leis para que use capacete. Ana, existe um grupo no Facebook, o pessoal usa bastante essa rede social, Slackline Campinas. E nesse grupo, a gente costuma postar sempre as recomendações. Sim. Como usar o backup na catraca, para a catraca ficar segura. Até formas de conseguir arrecadação de colchão, porque é muito importante treinar sempre com colchão, ou vir até aqui para treinar na areia. Agora eu também queria saber dos seus esportes, apesar de você não ser um atleta. Até meus 13 anos eu pratiquei judô, né? Nunca competi nada, só pratiquei mesmo. Mas hoje eu estou completamente... parado nesse sentido. Só promovendo o esporte? Só promovendo. Já é um esporte, né? Com certeza. Mas com tem certeza. que gostar, né? Que demanda tempo. Gostar eu gosto, o problema é ter tempo para fazer, para praticar e se dedicar. Mas eu sou um incentivador, isso com certeza. Gente, mais alguma coisa para o futuro aí que a gente pode saber? Que o esporte ele realmente resgata, né, a criança, o adolescente, o jovem que está em situação de vulnerabilidade social, ele promove melhores condições, né? E aí, eu acho que o trabalho que a Kong tem feito e mais a parceria que a gente estabeleceu na Coordenadoria da Juventude vem justamente para reforçar, né, esse sentimento de que a criança, o jovem e o adolescente precisa de, na verdade, uma oportunidade. E nós estamos aí nesse trabalho para realmente oferecer essas condições que ele muitas vezes não tem em casa, muitas vezes não tem no bairro, muitas vezes não tem na própria região onde mora. Tivemos aí muitos bons exemplos na Olimpíada do Rio de Janeiro, né? Medalhistas de ouro, inclusive. Bom, teria mais alguma coisa para falar? Passou batido alguma coisa que você gostaria de falar? É isso, a gente gostaria de convidar todo mundo a procurar saber mais sobre o slackline, procurar saber mais sobre os pontos, se interar sobre os grupos, Slackline Campinas, a Coordenadoria da Juventude de Campinas e a equipe Kong Slackline. Para participar com a gente, vir brincar com a gente, conhecer mais. Se divertir junto todo mundo. Felipe? Bom, eu agradeço a iniciativa, né, da TV Câmara, agradeço a oportunidade do pessoal da Kong me convidar para fazer parte dessa entrevista e convido toda Campinas e região a conhecer o trabalho que é feito aqui na Lagoa. Vocês podem passar o horário que vocês treinam? Os horários são muito variados. Pelos grupos as pessoas conseguem se encontrar. Sim. Slackline Campinas, Kong Slackline, a Coordenadoria da Juventude. Tudo isso está no Facebook, Coordenadoria da Juventude, na Secretaria de Cidadania, Assistência e Inclusão. Tá certo, lá a gente encontra também informações. Sim, Tá direcionamos. Dentro aqui da Lagoa do Taquaral, é muito provável que todo final de semana, como é fixo, né, os mourões eles ficam aqui, o final de semana sempre enche. A galera vem, monta, sai, às vezes fica o dia inteiro. Então é rodado, é mais passar e conferir nos grupos onde está tendo.
Tá certo, obrigada, agradeço vocês pela disponibilidade do tempo, né, de ter vindo até aqui falar com a gente. Muito obrigada mesmo, viu? Muito obrigado. Nós que agradecemos. Nós vamos encerrando por aqui o Mais Esportes, que hoje falou sobre slackline. Até o próximo.